Existe um país onde, neste exato momento, a internet desapareceu. As ruas estão cheias de protestos e o número de mortos pode estar muito acima do que o mundo consegue enxergar. Ao mesmo tempo, mísseis estão sendo mencionados, bases militares entram na mira e o risco de uma guerra regional começa a sair do campo da retórica. Por trás desse caos, existe algo ainda mais perigoso do que tanques ou soldados: o silêncio. Quando a informação é cortada, a repressão pode crescer sem testemunhas e crises locais passam a se transformar em ameaças globais, sem que ninguém consiga medir o que realmente está acontecendo. Enquanto uma população enfrenta colapso econômico, violência estatal e apagões de comunicação, do outro lado do tabuleiro, potências militares entram em estado de alerta, preparando respostas que podem incendiar todo o Oriente Médio. O que acontece quando um regime encurralado perde o controle dentro de casa? Por que cortar a internet se torna uma arma tão poderosa quanto um míssil? E até que ponto uma crise interna pode ser o gatilho para um confronto entre Irã, Israel e Estados Unidos? O Irã vive um dos períodos mais intensos de instabilidade interna desde a onda de protestos de 2022, quando a morte de Mahsa Amini, sob custódia do Estado, transformou-se em símbolo nacional de resistência contra o regime teocrático. Naquele momento, a repressão violenta já havia exposto a disposição do governo iraniano de usar força extrema para preservar o poder, criando um precedente que hoje volta a se repetir em escala ainda maior. O que começou como manifestações por direitos civis evoluiu para uma contestação direta ao próprio sistema político instaurado em 1979, baseado no controle religioso e na repressão institucionalizada. Diferente de ondas anteriores, os protestos atuais nasceram de uma crise econômica profunda que atingiu o cotidiano da população. A moeda iraniana, o rial, despencou para níveis históricos frente ao dólar, perdendo mais da metade de seu valor em pouco tempo, enquanto a inflação disparou e os preços de alimentos e remédios se tornaram proibitivos para milhões de pessoas. Esse colapso financeiro criou um ambiente de desespero social que rapidamente se converteu em revolta política, alimentando slogans contra o governo e pedidos explícitos pelo fim do regime teocrático em dezenas de cidades, incluindo Teherã. À medida que as manifestações se espalhavam, a resposta do Estado iraniano seguiu um padrão já conhecido, mas agora amplificado por novas ferramentas de controle. O governo cortou o acesso à internet e bloqueou serviços de telefonia internacional numa tentativa de isolar os manifestantes do mundo exterior e impedir a circulação de imagens, relatos e denúncias. Mesmo assim, informações que conseguiram escapar indicam que mais de 500 pessoas já teriam morrido durante a repressão inicial, antes mesmo do apagão completo de comunicações que veio depois. Esse bloqueio informacional não é apenas um recurso técnico, mas uma estratégia central do regime para agir sem testemunhas. Com o país há quase 60 horas em um apagão quase total de comunicação, organizações de oposição relatam que o número real de mortos pode ser drasticamente maior do que os dados oficiais, ultrapassando milhares de manifestantes atingidos por tiros das forças do governo. Segundo o fundador da organização Frente do Irã no Reino Unido, o regime estaria usando esse isolamento para intensificar os massacres, com o objetivo de reprimir os distúrbios com extrema crueldade, aproveitando-se do silêncio imposto ao país. Enquanto isso, um vídeo do Centro de Identificação de Corpos ao sul de Teherã mostra familiares desesperados tentando localizar os corpos de seus entes queridos em meio a inúmeros sacos pretos empilhados, uma cena que ilustra o custo real da repressão. Outras fontes de oposição afirmam que em vários pontos de protestos, inclusive fora das grandes cidades, há dezenas de mortos em cada local, com cidades menores sofrendo ainda mais por terem menos acesso a rotas alternativas de comunicação, como a internet via satélite. Nesse cenário, até mesmo o acesso à informação virou um campo de batalha. Roteadores de internet via satélite da Starlink
proibidos pelo regime, entram no país por contrabando e ficam restritos a empresários e pessoas com maior poder aquisitivo, criando uma desigualdade brutal entre quem pode ou não se comunicar com o exterior. Isso significa que os massacres em cidades pequenas tendem a permanecer ainda mais invisíveis, aumentando o risco de que a repressão ocorra sem qualquer tipo de escrutínio internacional. Esse ambiente de colapso interno acontece em paralelo a um ambiente de tensão externa crescente. Com protestos se transformando em ameaça existencial ao regime, Teherã passa a adotar um discurso cada vez mais agressivo contra potências estrangeiras, acusando sabotadores e influências externas, como os Estados Unidos, de alimentarem a instabilidade. Ao mesmo tempo, líderes iranianos emitem alertas diretos de retaliação militar caso haja qualquer intervenção. Com o Irã mergulhado em protestos, colapso econômico e um apagão quase total de comunicações, a crise interna passou a transbordar para o cenário internacional. O regime, pressionado por milhares de pessoas nas ruas e por denúncias de massacres, começou a deslocar o foco para fora, elevando o tom contra os Estados Unidos e Israel, como forma de criar um inimigo externo e justificar uma possível escalada militar. Esse movimento ocorre exatamente no momento em que o país tenta sufocar seus próprios cidadãos longe dos olhos do mundo. Esse ambiente de confronto foi formalizado pelas próprias autoridades iranianas. O presidente do parlamento do Irã, Mohammad Ghalib, declarou que qualquer intervenção militar americana seria respondida imediatamente, afirmando que bases militares portuárias norte-americanas no Oriente Médio seriam alvos caso Washington decida atacar o país. A ameaça foi emitida enquanto os protestos se espalhavam por dezenas de cidades e o regime buscava controlar a narrativa, culpando influências estrangeiras pela instabilidade interna. Ao mesmo tempo, do outro lado do tabuleiro, Estados Unidos e Israel elevaram seus níveis de alerta ao máximo. Ambos os países passaram a operar sobre a expectativa de um possível ataque preventivo contra o Irã, em resposta tanto às ameaças militares quanto às ações do regime contra seus próprios manifestantes. Avaliações de inteligência indicam que uma ação no Oriente Médio pode ocorrer nas próximas semanas, com deslocamento de equipamentos militares adicionais para a região já em andamento. Em Israel, o grau de preocupação atingiu o topo da hierarquia política e militar. O primeiro-ministro convocou uma reunião de segurança restrita com os chefes do aparato de defesa, exatamente no dia em que o Irã voltou a emitir novas ameaças com mísseis. Esse nível de mobilização revela que Tel Aviv está tratando a possibilidade de um conflito direto. Entre essas opções estão os submarinos de mísseis de cruzeiro da classe Ohio, Flórida, Michigan, Georgia e Ohio, cada um capaz de transportar até 154 mísseis Tomahawk. Suas posições são segredo militar, tornando-os praticamente invisíveis até o momento do ataque. Além disso, bombardeiros B-2 podem decolar diretamente dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha ou de outras bases globais para atingir alvos no Irã, assim como ocorreu em operações anteriores, usando sua tecnologia furtiva como primeira linha de ataque. Esse desequilíbrio militar expõe uma assimetria decisiva. O próprio cenário descrito mostra que o Irã não possui mísseis capazes de atingir diretamente o território americano, já que seu alcance máximo gira em torno de 3.000 quilômetros, enquanto os Estados Unidos estão a quase 9.000 quilômetros de distância. Isso empurra Teherã para uma única alternativa estratégica: atacar Israel ou bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio, ampliando drasticamente o risco de uma guerra regional. No centro dessa tensão está um regime que, ao mesmo tempo em que enfrenta uma população revoltada, tenta projetar força para fora como forma de sobreviver. O Irã corta a internet, reprime manifestações e aceita um número crescente de mortos, enquanto lança ameaças de mísseis e mobiliza seu discurso contra potências estrangeiras, criando uma espiral em que a violência interna e o confronto externo passam a se alimentar mutuamente.
Essa dinâmica transforma uma crise doméstica em um problema de segurança internacional. Quanto mais o regime se sente encurralado por seus próprios cidadãos, maior a probabilidade de recorrer à escalada militar para mudar o foco, mobilizar o nacionalismo e tentar consolidar poder. É nesse ponto que protestos, economia em colapso e repressão se conectam diretamente ao risco de uma guerra que envolve Israel, Estados Unidos e todo o Oriente Médio. Se o apagão informacional já permitiu massacres quase invisíveis dentro do Irã, uma explosão militar na região poderia lançar todo o sistema internacional em uma fase de instabilidade ainda mais profunda. A pergunta que permanece é: até que ponto um regime em modo de sobrevivência está disposto a ir? E quantas vidas, dentro e fora de suas fronteiras, podem ser arrastadas nesse processo? Essas são as próximas perguntas a serem respondidas nos próximos dias. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.